Amém, irmãos. Graça e paz, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, nos voltar para a ministração da palavra. Vamos entender um pouco daquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas, amém? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 9 de Mateus. Abra sua Bíblia aí, então. Nós vamos hoje ver aqui, Jesus apresentando mais uma vez o seu poder de curar, mas também agora ele apresentando o seu poder de perdoar pecados, Dos versículos 1 até o 8 nós vamos ler. Mateus 9, do 1 até o 8. Vamos ler? Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Obrigado, Marco. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Irmãos, nesse momento da história, Jesus sai da região de Gadara, como nós vimos na semana passada, onde ele estava, e volta para Cafarnaum, que é a cidade onde estava localizada o ministério de Jesus, a base do seu ministério, E aí quando ele chega ali, mesmo ele sendo de casa, mesmo sendo a sua terra, o seu lugar ali, onde ele estava habitando, uma grande multidão se reúne ali ao redor de Jesus, multidão tão grande essa que estava até mesmo impedindo, estava bloqueando a entrada da casa ali, a passagem da casa. E entre todas essas pessoas que ali estavam, não estavam apenas pessoas sedentas, de uma mensagem, pessoas desejosas verdadeiramente de um milagre, de um toque, de uma cura, de ouvir um ensinamento, mas estavam ali também os escribas e os fariseus, não no intuito de serem ministrados por Jesus, mas no intuito de estar atento àquilo que ele dizia, para poder acusá-lo, para poder pegá-lo ali de alguma forma. Conforme nos mostra lá em Lucas, capítulo 5, os versículos 16 e 17, antes desse momento aqui, Jesus havia passado um período em oração, se preparando, buscando ao Pai, e por isso ele estava cheio do poder de Deus para realizar milagres, curas ali naquele lugar. E é nesse momento aqui que levam até Jesus esse paralítico, Marcos capítulo 2, versículo 3 vai dizer que 4 homens levaram esse paralítico, Só que diante daquela multidão, uma grande multidão bloqueando a entrada da casa, eles tomam uma atitude um pouco mais ousada, Aqui nesse texto especificamente não está dizendo, mas lá no texto de Marcos vai detalhar um pouco mais, que eles sobem pelo telhado, Eles abrem um buraco no telhado e descem ali o homem deitado na sua maca, o paralítico por ali, para chegar até a Jesus. E Jesus, irmãos, diante dessa ação daqueles homens, ele fica impressionado com a fé daquelas pessoas, E ele dirige uma palavra ao paralítico de que os seus pecados estariam perdoados, o que obviamente gerou um burburinho muito grande, uma reprovação muito grande por parte dos fariseus, dos escribas que estavam ali, justamente para ouvir Jesus falando isso, Era um prato cheio para eles. Só que para responder aos seus críticos ali, Jesus ele não apenas reafirma a sua autoridade, mas ele também cura aquele homem fisicamente, Ele ordena que aquele homem se levante e volte para sua casa. E aí, diante desse grande milagre, irmãos, a multidão
fica admirada, né? Começa a glorificar a Deus ali pelo que havia acontecido. Diferente dos gadarenos, né? Que ao verem um milagre, expulsaram Jesus lá da sua região. Pois bem, em primeiro lugar, irmãos, nós podemos identificar aqui nesse breve trecho que nós lemos, que Jesus honra a fé dos amigos daquele paralítico, né? Como nós lemos, o paralítico ele é levado até Jesus, porque por si mesmo ele não conseguia, ele não tinha possibilidade, ele estava em uma cama, ele estava acamado, né? Ele era paralítico e estava em uma cama. Só que os amigos deste homem, eles demonstraram visão, eles demonstraram criatividade também na maneira como eles fizeram ali para fazer com que aquele homem chegasse até Jesus. Mas além disso tudo, além de toda essa visão, dessa criatividade, da perseverança deles em chegar a Jesus, eles demonstram principalmente uma grande fé. Eles sabiam que eles precisavam fazer de tudo para que aquele homem chegasse próximo de Jesus. Isso, irmãos, representa a fé daquele povo, daquelas pessoas, daqueles homens, né? Eles sabiam que se eles chegassem próximo de Jesus, algo aconteceria. Aquilo que eles próprios não conseguiam fazer, eles confiavam que Jesus tinha o poder para fazer. E mesmo diante daquela multidão ali que bloqueava a entrada da casa, eles não desistiram de buscar um milagre. E pelo caminho óbvio ali, eles não conseguiriam, né? Então eles precisavam pensar num meio, numa forma de chegar até Jesus. Aquele homem, irmãos, ele não estava apenas fisicamente paralisado, mas ele carregava o peso do pecado também na sua consciência, dentro de si. O que deixava ele ainda mais abatido, mais aprisionado naquela situação. Mas Jesus então honrou a fé daqueles homens, e por causa da atitude deles, Jesus perdoou e curou aquele paralítico. Nós não vimos em momento algum, irmãos, esse homem paralítico pedindo algo para Jesus aqui. Nós não vimos isso, nós vimos ele sendo levado pelos seus amigos até lá. Obviamente, ele devia crer também, mas provavelmente estava cheio de desilusão, já não tinha mais muita esperança para a sua vida. Talvez ele estivesse ali naquela maca, naquela cama, esperando até a morte já não estava mais tão assim, né, esperançoso de que algo pudesse acontecer. Mas ele teve pessoas que lutaram por ele naquele momento. E então Jesus cura aquele homem. Jesus prova a sua divindade, prova que ele era Deus, realizando esse milagre. E foram 4 curas realizadas na vida desse homem. Primeiro, a cura emocional. No versículo 2, Jesus olha para aquele homem e fala assim: tenha ânimo, se alegre, se anime. Por quê? Justamente porque esse homem carregava dentro de si um profundo desânimo. Irmãos, quando nós estamos com alguma enfermidade, com algum problema, naturalmente nós já nos entristecemos. Não é verdade? Nós já não temos mais tanta vontade de fazer as coisas, nós queremos ficar no nosso canto quieto, desanimados. Isso é uma consequência daquilo que nós estamos sentindo, né? Com aquele homem não era diferente. Imagine só, você acamado, inválido, sem poder fazer nada, numa cama, dependendo dos outros para tudo. Esse homem estava deprimido. E se dependesse dele, como eu disse, provavelmente ele ficaria ali o resto dos seus dias esperando a morte, né? Mas os seus amigos tinham fé, eles não desistiram dele. E Jesus, conhecendo ali não apenas a sua condição física, mas também o seu estado emocional, ele começa a conversa com esse homem, tratando do coração dele, antes de curar o corpo, tratando da alma, dos sentimentos dele, antes de trazer uma cura física. Então Jesus restaura a esperança daquele homem e fortalece o espírito dele. É como se fosse uma preparação para a transformação completa que estava prestes a acontecer. Em segundo lugar, há uma cura psicológica também. Jesus olha para aquele homem com amor, com compaixão. Tanto que o texto mostra Jesus chamando esse homem de filho. É uma expressão de amor, irmãos, uma expressão de cuidado, de proximidade, uma expressão de ternura de Cristo para com aquele homem, que muito provavelmente estava abandonado, que muito provavelmente havia se tornado um peso para a sua própria família. Imagine só há quanto tempo esse homem não se sentia abraçado dessa forma.
E aí ele ali abatido, né, pelo desânimo, carregando feridas emocionais muito profundas, um sentimento de invalidez. Talvez ele se enxergava apenas como um fardo realmente. Alguém sem valor, sem propósito, alguém que estava abandonado, esquecido. Só que Jesus não apenas cura o seu corpo, ele também restaura a sua alma. Com uma só palavra, irmãos, com uma única palavra, Jesus devolve a dignidade daquele homem. Jesus mostra para ele que ele importava. E quando Jesus chama ele de filho, Jesus reafirma o valor que esse homem tem para ele. E resgata ali, tira ele do meio daquela dor, daquele sentimento. Então ele estava curado a partir daquele momento, psicologicamente também. Emocionalmente e psicologicamente. Em terceiro lugar, a terceira cura que acontece é uma cura espiritual. Jesus começa ali a cura daquele paralítico no nível mais profundo do que ele podia fazer, que é o nível espiritual. Jesus usa da sua autoridade e aí ele declara: os seus pecados estão perdoados. Essa foi a maior cura que Jesus trouxe para aquele paralítico, irmãos. Não foi a cura física, foi essa daqui, porque essa cura é a que trouxe a possibilidade deste homem estar no céu com Cristo. Nada se compara. E essa é uma afirmação extremamente importante para esse contexto, irmãos, porque segundo a crença judaica, segundo os costumes, segundo a ideia que eles tinham, somente Deus tem poder para perdoar pecados, e nós concordamos com isso, né? Quando ele diz isso aqui, quando Jesus diz isso, ele não apenas oferece uma restauração para o doente, mas ele também prova que ele não era um impostor ou um blasfemador. Ele é de fato Deus entre os homens, o único que poderia perdoar pecados. Naquele tempo, na antiguidade, era comum acreditar que as doenças, em sua totalidade, elas eram uma consequência direta do pecado. Então, se alguém estava doente, já se associava que essa pessoa era um pecador. Mal sabiam eles, né? Mal entendiam eles que eles eram os pecadores também, ainda que sãos em sua saúde. E como apenas Deus tinha autoridade, então, para perdoar pecados, os escribas, os fariseus que estavam ali, eles consideravam que Jesus estava blasfemando ao declarar isso, né? Porque até então Jesus não tinha ainda curado o físico dele, né? E aí, diante disso, haviam duas possibilidades: ou Jesus de fato era, e provaria na sequência ali, que ele era de fato Deus, verdadeiramente Deus, ou que ele estaria de fato cometendo uma blasfêmia. Mas obviamente que aqueles líderes religiosos que ali estavam não queriam aceitar que Cristo, que Jesus era Deus. Só que como Jesus conhecia os pensamentos daqueles escribas e fariseus, irmãos, ele desafia aqueles homens com uma prova lógica. Se eles entendiam que a doença era resultado do pecado, então alguém com o poder para curar também teria autoridade para perdoar pecados. Correto? Se Jesus estaria curando aquele homem, é porque de fato ele poderia perdoar pecados, porque segundo a ideia deles, a única coisa que traria cura para aquele homem era que os pecados dele fossem perdoados, já que eles associavam a doença ao pecado. Então, para demonstrar isso, né, no versículo 6, Jesus vai dizer: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então é como se Jesus falasse assim: bom, vocês estão aí achando que eu não posso, que eu não sou, que eu não consigo, então isso que eu vou fazer agora é para vocês entenderem que eu sou autoridade aqui e posso sim perdoar pecados. E aí ele dá a ordem para aquele homem: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E aquele homem é curado. Curiosamente, irmãos, essa daqui é uma das poucas ocasiões em que Jesus é registrado perdoando pecados diretamente assim, aparecendo perdoando pecados, né? Uma outra ocasião acontece em Lucas 7,48.
embora o nome de Jesus, né, ele tenha sido dado justamente para mostrar isso para o povo, né, que ele seria o perdoador de pecados, esse perdão do qual Jesus estaria, né, disponibilizando para a humanidade, era um perdão definitivo que viria através da sua morte na cruz, certo? E não por um ministério contínuo de cura, né? Jesus faz isso aqui nesse momento para provar quem ele era, para mostrar para aquelas pessoas a autoridade, o poder que estava sobre ele, mas a obra maior de perdão de pecado seria feita ainda na cruz, certo? E por fim, então, a última cura é a cura física. Percebe, irmãos, que aqueles homens levaram o paralítico até Jesus por causa do problema físico dele. Só que esse foi o último problema que Jesus se preocupou. Primeiro ele pensou em curar a sua mente, o seu coração, curar o seu espírito, que precisava de salvação, e por último, como um bônus, um prêmio por aquele momento, ele saiu dali curado fisicamente também, que nem era a parte mais importante, mas Deus fez. E aí o efeito, irmãos, é imediato. Quando Jesus fala, mais uma vez nós estamos vendo, Jesus fala e o milagre simplesmente acontece. Aquele homem que estava imobilizado ali, com os seus músculos atrofiados, os seus ossos atrofiados, de repente ele se levanta. A sua cura acontece de forma instantânea. Não é aquele negócio demorado ali, que precisa dar um tempo para ele ficar de pé, para ele pensar na vida. Não, Jesus cura ele e ainda dá um desafio para ele. Pega a tua cama aí agora e leva também, não vai deixar aqui não. Ele ainda sai com um desafio. Imagina você um homem, por tanto tempo deitado, sem força, a musculatura fraca. A gente não pensa nesses detalhes, mas são detalhes, irmãos, que acrescentam na magnitude do milagre, do poder de Jesus. Às vezes a gente fica uma tarde deitado e quando a gente levanta as pernas estão bambas já dá uma falseada, dá tontura, fica a cabeça meio tonta assim. Imagina esse homem anos deitado numa cama. Mas Deus faz o milagre por completo, irmãos. Deus não faz milagres pela metade. Ele simplesmente faz para cumprir com o seu propósito. A cura visível ali daquele homem servia agora então como uma prova concreta do poder de Jesus, tanto para curar, mas principalmente de perdoar pecados, de provar para aqueles perseguidores dele que ele era de fato quem ele dizia que ele era. E aí na vida desse homem, Jesus demonstrou de forma externa, através dessa cura, que aquilo que ele já havia realizado internamente, agora estava sendo colocado para fora também. O seu emocional já estava curado, a sua mente já estava curada, o seu coração já estava curado. Jesus já havia perdoado os seus pecados para que ele alcançasse a salvação, mas agora ele estaria curado fisicamente também. E não foi só para demonstrar o poder, irmãos, mas foi uma revelação clara de quem Jesus realmente era. O Filho de Deus com autoridade sobre o corpo e sobre a alma. Esse é Jesus. E aí, no meio de tudo isso, né, nós vimos Jesus confrontando ali os seus críticos, né? Aqueles homens, mestres da lei, fariseus, escribas, estavam ali naquela casa, mas não com a intenção de aprender com Jesus. Em vez de eles ouvirem os ensinamentos de Jesus com o coração aberto, dispostos a aprender, eles estavam ali para fiscalizar o que estava acontecendo, certo? Eles estavam só esperando uma oportunidade ali para acusar Jesus. E como nós sabemos, são esses aqui, irmãos, esses religiosos, que se tornaram os maiores perseguidores do ministério de Jesus. Os fariseus, eles são muito importantes na grande trama ali da salvação, e eles são mencionados muitas vezes, inclusive no Novo Testamento. Mas por quê? Quando nós analisamos a Bíblia, né, as Escrituras como ela é, nós percebemos que os piores inimigos de Jesus e da própria igreja não eram as pessoas mundanas, eram os religiosos. Esses escribas e fariseus aqui, quando nós ouvimos falar deles, irmãos, nós pensamos na classe de religiosos
mais devotos que existia naquele tempo. Eles eram de fato os mestres da lei. Jesus lidou com os fariseus, Paulo posteriormente enfrentou os judaizantes, a igreja primitiva teve que combater constantemente os falsos mestres. Hoje nós estamos com as igrejas evangélicas protestantes recheadas de falsos mestres, de falsos crentes, pregando falsas doutrinas, abrindo igrejas e mais igrejas com ideologias diabólicas. A igreja do Senhor continua a ser perseguida por aqueles que se disfarçam de ovelha, mas que na verdade são lobos, como nós vimos no domingo. Assim que Jesus declarou que o paralítico estava curado, irmãos, os escribas e os fariseus, eles reagiram indignados ali, né? Eles falavam consigo, na verdade eles pensavam, ou às vezes cochichavam entre si, consigo. O texto diz que eles falavam consigo mesmos, né? Então nós podemos interpretar isso como um pensamento mesmo, porque depois na sequência o texto diz que Jesus, sabendo dos seus pensamentos, eles não precisavam falar. Mais uma prova do poder de Jesus, né? Que sabia o que eles estavam pensando, inclusive. Eles falavam ali que Jesus estava blasfemando, né? No Evangelho de Marcos, inclusive, tem uma forma um pouco... Marcos relata de forma um pouco mais detalhada, ele fala assim, no capítulo 2, versículo 7, por que ele fala assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Então, de forma clara, irmãos, eles estavam contrariando aquilo que Jesus estava dizendo. Eles não percebiam, eles não conseguiam ver, sentir que quem estava à sua frente era o próprio Deus, o único que tinha poder de perdoar pecados, de salvar vidas. Nós podemos citar também alguns erros desses críticos de Jesus. Primeiro, é que eles tinham um conhecimento muito limitado da pessoa de Jesus. Por mais que eles fossem mestres da lei, eles não conheciam a Jesus como deveriam. Jesus já havia reconhecido ali a fé dos 4 amigos daquele paralítico, só que agora ele também discerne os pensamentos daqueles críticos, né? Só que eles tinham razão em uma coisa: eles estavam certos em pensar, em dizer que somente Deus pode perdoar pecados. Isso é verdade, isso é real. Só que eles estavam errados por não reconhecer Jesus como sendo o próprio Deus. E aí, em vez de adorá-lo como eles deveriam fazer, eles decidiram persegui-lo. O que eles consideravam que era uma blasfêmia dita por Jesus, na verdade, a blasfêmia era deles mesmos, contra Jesus, porque eles estavam negando a divindade de Cristo, eles estavam rejeitando a verdade mais essencial da fé. Por vezes nós vamos ver na sequência do ministério de Jesus, eles associando o que Jesus fazia ao demônio, falando que ele agia pelo poder do diabo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, que a Bíblia nos revela. É você atribuir a qualquer outra força uma obra feita exclusivamente por Deus a qualquer outro ser. É você negar que aquilo tenha sido feito por Jesus. Então eles tinham um conhecimento limitado sobre quem era Jesus. Eles também tinham um conhecimento limitado sobre o poder de Jesus. Jesus acaba pegando de surpresa ali os perseguidores dele, acaba colocando eles ali numa enrascada, porque ele usa da própria teologia deles para falar contra eles mesmos. Porque segundo a crença deles, o perdão vinha antes da cura. Não havia cura se não houvesse perdão de pecados, certo? E a cura então se tornaria uma evidência de que aquela pessoa havia sido perdoada. E aí, pensando nisso, Jesus prova a sua autoridade divina quando ele cura aquele paralítico e envia ele de volta para casa. Percebe que eles viviam por essa verdade de dizer que só poderia ser curado, só poderia ser liberto de uma enfermidade aquele que tivesse seus pecados perdoados.
E Jesus cura aquele homem. Aquele paralítico se levanta e anda, e vai para sua casa. O que então explicaria isso, irmãos? É quando eles começam a usar, tentar procurar motivos, e aí associam Jesus ao poder do diabo, em outro momento, Só que diante de uma cura tão clara, irmãos, não tinha como contestar o poder de Jesus. Jesus tinha de fato poder. Se a cura era a prova do perdão, então o seu poder para perdoar era indiscutível. Só não via quem de fato não queria ver. E o perdão por si só é algo invisível aos nossos olhos, Nós não conseguimos enxergar, somente Deus enxerga. Só que a cura era um sinal concreto. Era impossível de se negar por aqueles que testemunharam o milagre. E aí, irmãos, esse milagre de Jesus produziu alguns resultados. Em primeiro lugar, ele calou seus críticos. Ninguém pode se colocar no caminho de Jesus e prevalecer, irmãos. Não tem como. Aqueles que tentarem se opor a Cristo serão frustrados. A voz dos críticos de Jesus simplesmente desaparecem diante do poder dele para perdoar e para curar. Jesus cura tanto o espírito quanto a carne. Ele perdoa a alma e cura o corpo. É isso que ele faz, é isso que ele continua fazendo. Um outro resultado que essa cura produziu é que Jesus promoveu a glória de Deus. Deus foi glorificado aqui. No final, no último versículo que nós lemos, quando as pessoas viram aquilo acontecer, elas deram glória a Deus. E é isso, irmãos, que um verdadeiro milagre faz. Nós vemos homens idolatrando homens, supostos milagreiros, curandeiros, pessoas que às vezes até usam o nome de Deus para atrair pessoas e realizar curas. E o ser humano, ele tem dentro de si uma carência tão grande que ele começa a olhar para esse homem e fazer dele o centro de tudo. E aí anda milhares de quilômetros para ver um homem. E aí vira noites, posa em lugares para ver um homem. Só que quando Jesus estava aqui curando, ao final dessa cura, as pessoas glorificam a Deus. A glória é de Deus. Jesus não queria glória para ele ali, irmãos. Ele sempre fez questão de deixar claro que ele curava em nome de Deus, pelo poder de Deus. Então, todo e qualquer milagre, irmãos, se não for para a glória de Deus, perde seu valor. Perde seu valor. Entenda que antes de Deus nos curar para o nosso prazer, para o nosso próprio bem, Ele nos cura para ser glorificado. Esse é o motivo de nós existirmos. Se a nossa vida não engrandecer e glorificar a Deus, nós estamos vivendo errado. Então tudo o que acontece em nossas vidas de bom, nós devemos a glória e a honra a Deus. E o que acontece de ruim, também. Porque Ele está governando sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. E Deus, irmãos, Ele é especialista em tornar maldições bênçãos. No meio das tempestades, Ele nos faz ver a alegria, a paz. No meio da dor, Ele nos ensina. No meio da frustração, Ele nos mostra como nós devemos render a Ele a honra, a glória, o poder. Ele é especialista nisso. Só que nós não podemos ser cegos, tal qual os fariseus. Um outro resultado do milagre é que ele produziu temor nas multidões. O versículo 8 também diz que as pessoas que viram aquilo acontecer sentiram temor.
Quando os pecadores são perdoados, os enfermos são curados, irmãos, isso revela a grandeza, o poder de Deus. Isso revela, isso mostra o quanto Deus é superior a nós. O quanto Ele é infinitamente maior e mais poderoso do que nós, que pode fazer todas as coisas, que está acima da medicina, que está acima da ciência, que está acima de toda a tecnologia que nós estamos vendo, de toda a evolução do mundo que nós estamos vendo acontecer. Ele está acima disso tudo. E isso, irmãos, precisa trazer a nós esse senso de temor, de reverência. Nós não podemos nos esquecer de quem Ele é, do tamanho do seu poder. Ele continua sendo o mesmo. Quando nós recebemos um milagre, ou quando nós vemos um milagre, além de darmos glórias a Deus e de estarmos cheios de gratidão, isso não deve, de certa forma, nos envaidecer, fazer com que nós pensemos que somos mais próximos de Deus, que somos os preferidinhos de Deus. Não. Nós devemos nos colocar no nosso lugar de servos, de filho, entendendo o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maior do que nós, e faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que a nossa mente é capaz de imaginar. E a isso revela a grandeza, e essa grandeza precisa gerar temor nos nossos corações. Não é medo de Deus, é entendimento da sua grandeza, do seu poder, é entendimento de que para Ele não há impossíveis. E um quarto resultado que esse milagre gerou, ele gerou alegria na família. É interessante nós vermos que Jesus diz a ele para que ele volte para sua casa, volte para sua família, porque o milagre também traria alegria aos seus familiares. Talvez esse milagre tenha também restaurado os relacionamentos, as alianças que este homem já havia perdido com sua família. A restauração de um homem pela graça, irmãos, ela é também comemorada em sua casa. E eu gostaria de trazer 3 aplicações. A primeira delas, irmãos, é que existe uma prioridade do perdão sobre a cura. Deus está muito mais interessado em agir para perdoar os nossos pecados e nos salvar da condenação eterna, do que de curar nosso físico, do que de nos fazer prosperar. Não que nós não vamos, não que Ele não vá fazer, assim como Ele fez aqui. Só que nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. É mais importante o perdão de Deus sobre os nossos pecados, perdão esse que tem a capacidade de nos salvar da condenação eterna, do que qualquer outro milagre, qualquer outro benefício que nós podemos receber neste mundo, neste corpo, nessa matéria. Nada é mais importante do que a salvação, irmãos. A maior necessidade da humanidade não é física, não é material, é espiritual. Muitas vezes nós estamos preocupados com os nossos problemas, com a nossa saúde, com as nossas finanças, nossos relacionamentos, enfim. Só que nós ignoramos o maior problema da humanidade, que é o pecado que nos separa de Deus. Não estou dizendo aqui que você não deve se preocupar com essas outras coisas, sim, mas coloque as coisas nos seus devidos lugares. Quando tudo estiver mal, busque a Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar. Deixe que Ele trate o seu coração, a sua mente, perdoe os seus pecados, para que depois você receba outro tipo de situação. Antes de qualquer outra coisa, irmãos, nós precisamos do perdão de Deus. Às vezes nós nos acomodamos na nossa vida cristã e nós já nem pedimos mais perdão para Deus pelos nossos pecados.
Porque parece que nós já estamos na igreja há tanto tempo, parece que Deus já sabe, Deus já me perdoou já. Não é por aí não, irmãos. Vida com Deus é diária, é constância. São todos os dias que nós precisamos de orar, de ler a Bíblia, de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós estamos pecando todo dia. Todo dia nós estamos pecando, irmãos. Se eu peco todo dia, eu tenho que pedir perdão todo dia também. Só que não é da boca para fora. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto, irmãos, a cura física ou qualquer outro bem, qualquer outra bênção terrena, estão em segundo plano, diante da graça da vida eterna. O maior presente que nós podemos receber de Deus não é a resolução dos nossos problemas temporários neste mundo, é a salvação que Ele nos oferece gratuitamente. O perdão dos pecados é o fundamento, é o princípio da transformação verdadeira. Sem esse perdão, irmãos, qualquer cura, qualquer bênção externa será algo passageiro, algo que nós vamos desfrutar num breve momento e de repente nós já estaremos numa fossa de novo. Porque passa, tudo que é deste mundo passa. Será que nós temos um coração que deseja esse perdão, essa transformação que Deus nos oferece, acima de qualquer coisa? Será que nós temos nos lembrado disso, irmãos, em nossas orações? Será que as nossas orações são de fato verdadeiras na presença do Senhor, que nos faz ter um coração quebrantado de forma verdadeira na presença do Senhor? Arrependidos verdadeiramente dos nossos pecados, com disposição de mudar o nosso caminho, de seguir um outro caminho? Assim como aquele paralítico, irmãos, precisou ser restaurado espiritualmente, antes de fisicamente, nós também precisamos nos preocupar primeiro em andar em santidade, em comunhão com Deus, sabendo que Ele cuidará das demais áreas das nossas vidas. Eu sei, irmãos, que talvez no alto da sua dor, da sua angústia, da sua enfermidade, você pode pensar, é muito fácil falar. De fato, é muito mais fácil falar do que fazer, irmãos. Para todos nós, a vida com Cristo é um desafio para todos nós. Desde o pastor até o nosso membro mais novo na igreja, até os nossos visitantes. É um desafio tão grande. Só que, irmãos, é possível. Deus não nos deu uma missão impossível. Ele nos deu algo palpável, algo que nós podemos fazer. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Aí acabou o problema. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Ninguém tem dúvida disso, certo? Se Ele está conosco, é Ele quem nos capacita a viver. Pelas nossas forças, irmãos, é impossível, não dá. Mas se Ele disse que estaria conosco, é daí que vem a certeza de que nós conseguimos, de que nós podemos. Em segundo lugar, nós precisamos da fé que supera obstáculos. Os amigos daquele paralítico nos ensinam um exemplo poderosíssimo aqui de uma fé prática. Diante da dificuldade, das impossibilidades que eles tinham de chegar até Jesus, próximos de Jesus, eles fizeram de tudo para levar aquele homem até Ele. Os amigos daquele paralítico tinham uma fé ativa, irmãos. Não só uma fé paralisada, estática. Era uma fé que, por tamanha certeza do poder de Jesus, fez com que eles enfrentassem tudo para estar diante dele. Eles sabiam que Jesus tinha poder para transformar aquela situação. Isso nos ensina que a verdadeira fé, irmãos, não é apenas um sentimento, não é acreditar com força que vai dar certo. Isso daí é pensamento positivo, isso daí não é fé. A gente faz até figas assim, né? Vai dar. Não é por aí, irmãos. A verdadeira fé, ela se manifesta em ações. É colocar o pé antes de ver o chão. Isso que é a fé em Deus. Eles foram.
Eles talvez nem sabiam ainda como que estava a situação. Ficaram sabendo do burburinho ali, conversa na cidade que Jesus estava chegando. Vamos pegar ele aqui, vamos levar ele lá. Chegou lá, por onde nós vamos entrar? Olha aí. Não tem como, não tem como. Estou pedindo aqui, ninguém me dá licença, todo mundo quer chegar perto. Eles só foram. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos barreiras que parecem impedir o nosso acesso a Jesus. Os problemas às vezes são tão grandes que parece que há uma barreira entre o céu, nós, o céu e Deus, que não deixa passar a nossa oração, não deixa a bênção chegar. Só que, da mesma forma como aqueles homens removeram o teto para levar aquele paralítico à presença de Jesus, nós também devemos estar dispostos a superar os obstáculos que tentam nos afastar de Deus. Uma das maiores características de uma fé verdadeira é que ela não desiste diante das dificuldades. Porque se desistir, irmãos, não é fé. Uma das maiores características da fé verdadeira é que ela é resiliente, ela continua, ela não para, porque ela crê. Nós cremos, nós temos fé em Jesus, no seu poder, na sua glória, na sua majestade, e aí nós não paramos. Nós cremos que Jesus é a única solução, é a única forma, é o único caminho, e aí nós paramos? Então nós não cremos que Ele é tudo isso, esse único. Além disso, essa ocasião também nos ensina a sermos instrumentos de Deus na vida dos outros. Assim como esses amigos carregaram aquele paralítico até Jesus, nós também, irmãos, temos o dever de agir no sentido de levar Jesus àqueles que não conseguem chegar sozinhos até Ele. Nós podemos fazer isso através da oração. Nós podemos fazer isso através do discipulado. Nós podemos fazer isso principalmente através do nosso testemunho. É assim que nós levamos Jesus às pessoas e consequentemente elas a Jesus. É através do nosso testemunho. Nós precisamos ser canais do amor de Deus, ajudando outras pessoas a encontrarem cura e principalmente o perdão em Cristo. E por último, a autoridade de Jesus. Nós precisamos reconhecer também e nunca nos esquecermos da autoridade de Jesus sobre o pecado e sobre a vida. Jesus provou, irmãos, a sua grande autoridade curando aquele homem. E isso demonstra que ele não é apenas um mestre, um profeta, um pregador. Demonstra que ele é o próprio Deus encarnado. Aquele que tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre o pecado. A autoridade de Jesus não se limita ao ensino, mas se manifesta de forma concreta no mundo através da sua obra. E aí isso nos ensina que muitas vezes nós até questionamos a obra de Jesus, só que Ele sempre confirma a sua obra com poder. Jesus continua agindo, irmãos. Quantos de nós já experimentamos e temos experimentado do poder de Deus nas nossas vidas, diante de circunstâncias completamente contrárias, completamente opostas àquilo que nós imaginávamos? De repente, algo acontece. É o poder de Deus sobre nós. Nós só precisamos aprender a reconhecer isso. Muitos duvidam ainda nos nossos dias da necessidade do perdão. Preferem buscar soluções humanas, práticas, para os problemas que são espirituais. Só que Jesus, irmãos, pode curar a raiz do mal, que é o pecado que nos afasta de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que não importa qual é o problema, ou melhor, não importa qual é a dúvida, a resposta é sempre Deus. Então isso significa que não importa o problema que nós estejamos passando, Deus sempre será a solução, de um jeito ou de outro. Ou Ele vai nos mostrar de forma sobrenatural, Ele vai agir de forma sobrenatural para acontecer a sua vontade, ou Ele vai nos mostrar de forma lógica, de forma racional, de forma prática, como resolver. Se é a vontade dEle, irmãos,
Ele vai dar um jeito de fazer. Ou melhor, Ele já fez. Ele já fez. E se Ele não fez, é porque não era para ser. Ou porque ainda não é o momento de ser. É simples, não precisa complicar. O mundo nos oferece soluções, às vezes, para os problemas, só que são soluções momentâneas, passageiras. Só que Jesus, irmãos, Ele tem autoridade para transformar vidas de dentro para fora. E aí Ele muda a essência, Ele muda a personalidade, Ele muda o caráter. Ele faz. Diante disso, irmãos, nós somos chamados a confiar de forma plena na autoridade de Jesus sobre nós. Ele tem poder para perdoar pecados, para restaurar a nossa comunhão. E se Jesus tem autoridade, irmãos, para perdoar pecados, para curar enfermidades, para restaurar a nossa comunhão com o Pai, então nós podemos confiar que Ele também tem o controle sobre todas as áreas das nossas vidas. Irmãos, se Jesus é capaz de reconstruir o nosso relacionamento com Deus, que foi destruído pelo pecado, que nos condenou ao inferno, você acha que Jesus não é capaz de resolver um problema na sua vida, na sua família, no seu trabalho, uma enfermidade que você tem? Ele é, irmãos. Só que cabe a nós entender a vontade de Deus. Não é torcer com muita força para que a minha vontade seja também a vontade de Deus. É estar alinhado com a vontade dEle, para que aí nós passemos a viver segundo a vontade dEle. Nós precisamos entender, irmãos, e agir para que os outros também entendam, não guardar só isso para nós, que Jesus é o único que pode tratar da maior necessidade da humanidade, que é o pecado. Só Ele. E nós não podemos nos esquecer disso. Isso precisa ser uma realidade constante nas nossas vidas, de quando nós acordamos até a hora que nós vamos nos deitar. E nós devemos viver sob essa perspectiva, diante dessa realidade, e nos esforçarmos, vivermos intencionalmente para que outros também percebam isso. Enquanto os homens buscam alívio para os seus problemas temporais, Cristo tem algo muito maior, que é o perdão que restaura o nosso relacionamento com Deus e nos traz vida eterna. E tudo isso, irmãos, nos desafia a confiar em Jesus, não apenas para resolver os nossos problemas como um gênio da lâmpada, porque Ele não é isso. Nós precisamos confiar em Jesus para garantir a nossa esperança de eternidade. É nele que nós encontramos perdão, vida e certeza de uma restauração completa nas nossas vidas, que é o que vai nos fazer alcançar a eternidade no céu. Amém?